A gente sabe que a adolescência envolve o período de transição da infância para a vida adulta, né? Nessa fase, o corpo passa por muitas mudanças. Por isso, é preciso ficar de olho na saúde psicológica, biológica e social dessa etapa da vida. E a gente vai descobrir mais sobre esse assunto nessa matéria que preparamos para você. Amália tem 3 filhas e uma delas está na fase da adolescência, um período que requer uma atenção especial dos pais. A partir dos 9 a 10 anos, né, elas já começam a se transformar, né? Elas já têm opinião própria, elas já querem viver naquele mundinho delas, elas têm um celular, elas já têm a amiga. Quando elas começam a trocar a mãe pelas amigas. O primeiro passo foi levar a filha ao médico para entender essas mudanças. A gente tem que procurar alguém, né? Eu sempre procuro uma ginecologista, que é o primeiro passo. A gente fala, eu vou procurar uma ginecologista porque elas começam a ter as mudanças realmente. E hoje, como elas têm muita forma de informação, não fica tão difícil para elas, né? Elas não querem realmente, mas elas já aceitam mais fácil. Segundo o Ministério da Saúde, a adolescência compreende dos 10 aos 19 anos de idade. O que pouca gente sabe é que existe uma diferença entre a puberdade e a adolescência. Então, puberdade se refere às questões orgânicas exclusivamente. A adolescência é uma coisa muito mais ampla, né? Envolve a adaptação social, o desenvolvimento da personalidade, da identidade, né? A separação dos pais, escolha da profissão, adaptação social. As mudanças biológicas variam entre meninos e meninas. Enquanto os meninos começam a mudar a partir dos 9 anos, as meninas mudam a partir dos 8. Mas a gente normalmente utiliza os estágios pubertários de Tanner. Então, para menina, a gente utiliza a mama e os pelos pubianos, e no menino, a gente usa o tamanho do testículo e o desenvolvimento da genitália. A mama já aparece, né? Elas já ficam, o mau humor começa realmente a vir, então a gente tem que procurar. Então, a primeira coisa que eu faço é isso, levar para ter uma conversa, e eu deixo elas bem à vontade para conversar, para perguntar. Uma outra característica desse período são os famosos hormônios, que ficam à flor da pele. Na realidade, não é uma explosão hormonal. Se você dosar os hormônios do adolescente, eles estão normais, ele não tem nenhuma explosão hormonal acontecendo, não. Mas, sim, os órgãos efetores, os órgãos que vão desencadear esse processo, eles se tornam sensíveis aos hormônios e a gente não sabe bem o porquê ou quando vai acontecer. É nessa fase que as principais mudanças psicológicas acontecem. O corpo muda e nem sempre o adolescente entende essas mudanças. Elas desencadeiam uma coisa que a gente chama de luto pelo corpo infantil. Uma vez que eu me olhava no espelho e me reconhecia, agora eu não me reconheço mais. O meu corpo está mudando, esse corpo não é o meu corpo que eu tenho registrado aqui. A adolescência é uma grande moratória. Eu não sou mais criança, mas o que eu sou? Eu não tenho direito ao que os adultos têm. Então o adolescente, nesse período, ele trabalha com essa perda que a gente chama de perda pela identidade infantil. E isso traz muita ansiedade e insegurança. Os pais também sofrem com essas mudanças. A gente começa a sentir, a gente começa a sofrer com essa mudança. Então, esse luto, ele tem uma contrapartida do lado dos pais, né? Os pais estão sofrendo um luto que a gente chama de luto pela criança, né? Que eles tinham antes e que agora não está com o corpo mudando, tem desejo, né? Tem uma série de outras demandas. Então, a criança que eles tinham em casa não existe mais. Alguns problemas surgem nessa fase, como a depressão e a aproximação com o álcool. Eu sempre prezo a conversa, né? Eu sempre tento estar mais próximo delas possível, de conversar, de trazer os amigos para dentro de casa, sempre estar sabendo quem são os amigos que ela convive no dia a dia, na escola. Agora, não há nenhuma dúvida que um bom relacionamento entre o adolescente e pais, ou as pessoas cuidadoras principais, é um tremendo fator de proteção, né? Quando você fala em
nessas questões, né, não só bullying como outras, né, uso de drogas, delinquência, o envolvimento em situações de risco, violência. Você identifica uma coisa que a gente chama de fatores de risco que protegem e alguns outros que são, vamos dizer assim, agravantes, né?